Gente, muito legal, né? Nosso sétimo encontro. Está sendo muito, muito bacana. Cada entrevista mais inspiradora do que a outra. Oba! Alô? Oi, Alô? linda! Eu tô te ouvindo e te vendo, mas agora eu não tô me vendo. Você tá me vendo? Não, tô te ouvindo. Então já é algo. Que bom. Já é, já É. é. Que bom. Que, que bom. Que bom, né? Nosso papo de artista tá muito bom. Tá sendo uma satisfação imensa esse relacionamento com essa gente maravilhosa que Tá é o artista. picotando. Fala um pouquinho mais devagar, porque deu uma picotada. Tá sendo uma relação maravilhosa essa Tá da mesmo. Casa Belé Domingo com o papo de artista. Uma Tá sendo incrível. vibração tão importante e tão positiva, que é É. poder chegar mais perto do artista da arte. Hoje é um Do dia, artista, da arte, do processo criativo, né? Dessa intimidade, né? sim, todos têm sido únicos, não é? Porque cada um de nós é único, e isso que é a beleza dessa diferença e dessa riqueza. Hoje é um E hoje, imenso é. prazer essa aproximação com o Eduardo Frota, grande artista, grande amigo, que nos conhecemos na diminutiva de nome Escolinha de Arte do Brasil, e esse gigante que significa para a arte de quem conhece e de quem não conhece. Vale a pena anotar. Escolinha de Arte do Brasil, o grande papel que ela tem para a nossa arte. Então, conheço Com Eduardo certeza. ali há, há muito tempo atrás, para você ter uma ideia, estavam construindo o Rio Sul, então realmente faz bastante tempo. E nós nos conhecemos, eu dava a aula de gravura, no ateliê de gravura de grande importância. Quem me passa Da essa escolinha, né? na Escolinha de Arte do Brasil, eu fui levada Que por Ana legal. Letícia, grande gravadora, que me apresenta ao monumento que é a Dona Noêmia Varela, na arte e educação. Que mulher impressionante. Com ela eu convivi com a doutora Anise, com pessoas magníficas. E eu pego a parte da oficina de gravura, que era a Marília Rodrigues quem dava, uma grande gravadora, e eu dou o segmento Uhum. à oficina de gravura na Escolinha de Arte do Brasil, e também ministro as aulas do CIAI, curso intensivo na arte e educação. De arte e educação. Muito. Eu participei lá muitos anos depois, né? Fiz a minha formação de arte e educação lá. Sim. E é A escolinha é uma referência. aí que eu conheço o Eduardo, que recém-chegado de Fortaleza, e fizemos uma imediata e grande amizade. Eduardo Que legal. é um artista impecável, e depois a gente se reencontrou no Rio, numa exposição que ele fez dos carretéis imensas, peças, no MAM. E aí Que a legal, gente né? vai conversar desses detalhes, mas é para mim um imenso prazer a presença do Eduardo, do querido e grande Eduardo Frota hoje. Então Que é isso. bom, que bom. Sempre bom ter essa abertura, mesmo que seja uma voz. É importantíssimo. É. Muito bom. Um dia será mais do que a voz. E aí todos ficarão surpresos. Uau! É o invisível.
É o lado, Isso. é a grande inconsciência imanente nas situações. Muito importante. Uau, Uau! maravilha. Bom, um beijo Então eu grande vou. e Ó, o visibilidade para Daniel tá você. falando que você é a voz da arte. A Uhul! voz da arte. Então eu Beijo vou imenso. chamar o Eduardo. Grande Beijo, linda. Daniel, tanta gente amada. Beijo enorme, amor. Vou aqui estar olhando Beijo. e escutando. Beijo. Isso. Beijo. Muito bem, então depois dessa abertura com a voz maravilhosa da Pilar, vou chamar o Eduardo. Está sendo maravilhoso esse nosso papo de artista mesmo. O Eduardo é o nosso 7º convidado. Semana passada a gente teve o primeiro convidado internacional e agora estamos falando com Fortaleza. Olá! Oi, já está aparecendo? Tá tudo ok? Já está aparecendo, Nossa, tudo que ok, ótimo. tudo ótimo. Ai, que bom. Fica um monte de coisinha aparecendo na sua cara aqui, mas eu vou tirar, Tá. vou tirar os comentários. E aí eu fico tirando e botando, que é para as pessoas poderem se manifestar. Conseguimos! Que bom, Eduardo! Legal Muito bom ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. E por ter aceitado esse convite, né? E por estar aqui, aí, agora com a gente, batendo esse papo de artista, direto de Fortaleza. Isso. Que bom. Muito obrigada por ter aceito o convite. Olha, eu que agradeço muito a você, Martina, a Pilar e a Casa Bennett Domingo, né? E, em primeiro lugar, eu gostaria a Pilar já falou um pouquinho como nos conhecemos. Então, eu estava recém-chegado de Fortaleza e com um mês tive a sorte de ser levado à Escolinha de Arte do Brasil, ali ganhar, Uma sorte mesmo. ter ganho uma bolsa de estudos para Legal. o CIAI, onde eu fui depois do CIAI monitor na escolinha e depois professor. E conheci a Pilar nesse momento, recém-chegado, e queria falar duas coisinhas de início. Pilar foi uma pessoa extremamente generosa comigo, provavelmente minha primeira amiga no Rio de Janeiro. Ah, então, que legal! Um carinho muito grande, né? Pela figura humana, e nos tornamos, foi uma empatia muito grande. E depois Pilar foi uma pessoa que num primeiro momento, junto com Dona Noêmia Varela, que me chancelou a bolsa, né, de estudos. A Pilar foi uma referência, porque eu fui ser aluno da oficina de gravura, que ela era professora. Depois eu fui prestar vestibular e ela estava em dúvida, porque entre arte e educação e a escola lá de Belas Artes, do Fundão, e ela me orientou, tal, faz o vestibular lá no Fundão, você vê. Eu fiz que legal. Por conta dessas conversas com Pilar. E que bacana isso. Isso foi muito importante. Também porque Pilar já era uma artista, talvez a primeira artista já formada, assim, já profissional, né? E talentosa. E foi a primeira pessoa que eu vi já num trânsito com seu ofício e o pensamento da arte, tanto de artista como de arte educadora. Isso para mim é basilar, sabe? Essa referência. Como eu digo no livro, para mim,
eu fui me formando com essas duas vertentes, de arte educador e de artista. Eu não separo, nunca separei. O meu desdobramento do trabalho, quando voltei para Fortaleza, eu fiz um trabalho que eu chamo sociocultural no ateliê, tem a ver com essa formação de arte educador. E, bom, só voltando, eu fiz o vestibular no Fundão, para Belas Artes, mas não fiquei. Passei 2 meses só. Não gostei muito, mas conheci lá. Aí depois fui para o departamento de cursos do MAN, ser monitor. Lá foi, eu me achei mais, né? Então, Isso no Rio? No Rio. Estou dizendo isso porque... E por que você foi para o Rio? Que mal pergunte. Como? O que te levou para o Rio de Janeiro? Olha, sabe que eu nem sei. Eu acho que, quando viu, já estava lá. Não, quando eu vi, eu caí, né? Eu costumo dizer, tem aquela música do Belchior, que ele vai falando que é uma imagem que eu adoro, que você vai caindo do Nordeste para o Sul, né? Porque o Nordeste é em cima e tal. É uma metáfora muito bonita. Vai escorregando. Vai escorregando. Na verdade, claro que eu sabia. Eu já trabalhava em Fortaleza como artista assim, iniciante, porque desde muito cedo também, por interferência do meu avô, da minha família materna, e depois eu fui para Minas, de Minas fui para o Rio. Foi assim, mas eu não tinha ideia do que era essa coisa da Escola de Belas Artes, assim, né? Mesmo porque a minha geração, eu acho que, eu posso falar assim da minha geração, ela, num certo sentido, ela não foi muito adaptável à questão da escola. Eu deixei de estudar, e depois fui logo, e minha mãe, tudo bem, mas você tem que trabalhar. Então fui trabalhar, juntei uma grana e fui embora. Aí passei em Minas, de Minas eu fui para o Rio, mas já querendo produzir, dar continuidade do que eu fazia em Fortaleza, assim, muito, de uma maneira ainda muito inicial, né? E assim começou essa epopeia, assim. Que legal. E aí você foi fazer a monitoria no MAN, no Rio. No Rio, porque assim, a importância da escolinha foi muito grande, por isso que eu te falei. Porque eu tive uma sorte assim absurda e ali me deu um norte, não só na questão da arte, mas na vida, assim, sabe? Foi naquele momento que você está derrapando na curva e aparece Foi um ali, eixo, né? Foi um eixo, e a dona Noêmia Varela, né, uma educadora maravilhosa. Depois fui fazer e ela teve uma compreensão, quando eu fui ter uma entrevista com ela. Ela disse assim: eu te dou a bolsa. Ela disse: eu te dou uma bolsa. Mas ela achava que eu tinha um 2º grau completo. Eu disse: mas não pode, não tem, não. Bom, na verdade eu não tinha nem o 1º grau, que eu tinha terminado. Eu tinha abandonado os estudos na 3ª série ginasial. Então, ela, como uma grande... O que é uma grande educadora? Ela, como uma grande educadora, ela disse: olha, eu vou te dar essa bolsa, mas você tem que voltar a estudar, concluir sua formação acadêmica, digamos assim. Então, um supletivo, alguma coisa assim, aquilo que era uma adversidade para mim, ela me mostrou transformou no estímulo. Muito tranquila, muito
E eu aceitei aquilo com tanta naturalidade que eu nem me lembrava mais de ter brigado tanto com essa coisa das escolas, de frequentar escolas. E aí eu Que fui fazer interessante, o né? supletivo do terminar o primeiro grau, o segundo, por causa dessa compreensão, né? O que é a importância de um Dessa acolhida, educador. né? Sem o Essa julgamento, foi só acolhida, uma, olha, ela entendeu tudo. legal, tem que concluir isso aqui. Então ela também me chamou para uma responsabilidade bacana. E foi muito, muito Que bom. legal. Eu, infelizmente, não conheci Dona Noêmia, só Isso ouvi foi, muito. A mamãe fala dela da mesma forma que você está falando. Assim. isso foi em Muito afeto. 78. Eu cheguei aí, eu tinha acho que uns 18 anos por aí. Sei, 17, por aí, mais ou menos. Bem novo. Que legal. E aí a parte da educação foi o que te deixou mais confortável lá na monitoria e coincidiu, né? Juntou um pouco dessas duas. Na verdade, eu frequentava o Parque Lage e não me adaptei ali na escola. Nada contra, mas eu não curti muito o Não fundão. rolou. Aliás, eu até entendo, eu entrei numa coisa também de adolescente, assim, porque eu tinha uma oficina lá de desenho e tinha uma professora, ela vinha e botava nota no seu desenho, aquilo me incomodou demais, assim, sabe? Essa institucionalização tão grande, né? Essa rigidez, né? Claro que aquilo foi um pretexto, talvez, assim, mas eu digo, não estou gostando desse negócio. Eu me lembro dessa cena. Aí eu deixei de ir, aí fui procurar Não fazia mais sentido, né? E o MAN, quando eu também insisti muito para entrar para ser monitor do MAN, Museu de Arte Moderna, Departamento de Curso. Uhum. E aí, a muito custo, eu consegui aquilo, porque, enfim, também não era enturmado, chegando, tinha aquela mediação, né? Eu não tinha, fui lá me apresentar sozinho e tal. Mas eu consegui. E ali eu tive também grandes professores, assim, sabe? Como a Luiz Carvão, o Geschman, o Gastão Manuel Henrique foi fundamental para mim. Gastão Manuel Henrique, fiz o meu primeiro curso de filosofia com o Ronaldo Brito, ali com um curso sobre Merleau-Ponty. Conheci outros artistas, Suede, o pessoal de poesia, uma oficina de poesia, mas ali eu me achei. Então eu me dividi entre a escolinha, dava aula já, e Colégio Cruzeiro, que eu dava aula também, e o MAN do Rio. E nesses colégios você dava aula de desenho, de pintura, do quê? De tudo, arte. Era arte, né? Tal. Eu também, aí depois eu dei muitas aulas aí no Rio. Em outros colégios, Senador Correia, em ateliês, em instituições, outras, muito tempo dando aula. Aquele mochileiro das artes, né? Que vai dando aula ali, dá aula aqui, dá aula ali, viaja o Rio de Janeiro inteiro dando aula. Mais ou menos isso. Sei como é que é. Teve uma época que eu dava muitas aulas, dava num ateliê na Barra de um amigo, ainda fazia umas festas finais de semana, sabe? Sei bem. Eu ralei legal aí. Sabe? E fazendo meu trabalho. E aí nisso você ia desenvolvendo em paralelo o seu trabalho que era para você, digamos assim, né? Sem ser o trabalho de educador, paralelo meu esse trabalho de artista.
em E como é paralelo que ao meu era esse trabalho. processo? E Como é aí que foi o seu... foi interessante porque eu comecei a desenvolver e fui entrando nesse processo assim, de uma maneira mais orgânica. E aí eu Uhum. ficava assim muito dividida, eu fui deixando de dar muita aula, entende? Mas eu fui Sim, ficando era, você duro, tinha que dividir o seu tempo, né? fiquei mais duro, sabe? Mas tinha que Uhum. comprar material, não era caro, mas isso foi importante assim e foi muito importante, porque no MAN, como eu era monitor, eu podia frequentar todos os cursos, mas tinha que chegar Uhum. cedo, arrumar as salas, limpar, ajeitar lá as pranchetas, cavalete, sair um pouco tarde, mas foi dando Uhum. para fazer. E depois, assim, logo nesse momento, também eu fiz um outro bico muito importante, que foi de 6 às 10 da noite. Eu abri uma vaga lá para tomar conta da biblioteca do Parque Lage. Ah, que legal. E aí eu me candidatei, fui aceito, e era segunda, quarta e sexta, de 6 às 10. Eu tomava conta da biblioteca à noite e foi assim, foi muito importante porque às vezes não entrava ninguém, eu ficava lendo aqueles livros. Estudando. Uhum. Ali foi importantíssimo porque eu acionei, digamos assim, uma compensação pela defasagem de uma bagagem Você fez essa carreira na aí arte. autodidata, né? A sua É. formação, sim. Então, quer dizer, na Uhum. verdade, eu tenho vários amigos em Porto Alegre, São Paulo, no Rio. A gente fica falando que a gente foi meio fruto dos gênios da pintura, né? De uma coleção que tinha da Abril. Sim, 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 E sim. era A isso que gente tem também chegava, lá em casa. só chegava em duas bancas aqui em Sim. Fortaleza. Eu ia comprar isso era uma coisa. E então, ali na biblioteca, e entrava pouca gente e eu aproveitei aquele tempo para, Você ia devorando obviamente, tudo. ali, Era a minhoquinha da biblioteca. exatamente, mesmo que não Que fosse legal. uma biblioteca muito atualizada, mas tinha coisas excelentes, assim, entende? Alguma coisa da pop americana, do novo realismo francês, Uhum. alguma coisa da pintura americana ali, um pouquinho antes da pop art. Uhum. Esses dois eixos da realismo francês, alguma coisa dos expressionistas alemães, mais menos, e, Uhum. por exemplo, eu me lembro de um livro do Rótico lá que eu vi a primeira vez, de um livro clássico da, do pessoal que fazia gravura, litografia, que é aquele. Eu até comprei esse Uhum. livro depois de muito tempo, da Tamarindo, né? Eu tenho esse livro que eu adoro. Aham. Assim. Eu fiz litro também, um pouco. Então foi isso. E logo depois eu frequentei uma outra livraria, outra biblioteca, que era pequena, porque alguém me falou e eu fui fuçando, que era a biblioteca da Rio Arte, na Rua Rumânia. Então lá a gente não tinha muita publicação sobre arte brasileira. E lá, por incrível que pareça, eu achei assim alguns escritos do texto do Mário Pedrosa, do Ferreira Goulart, ali que eu entrei de fato também num conhecimento mais da arte brasileira da década ali de 50, 60 Aham. e da poesia marginal que se fazia no Rio de Aham. Janeiro. Aham. E aqui em Fortaleza, quando eu era antes de sair daqui, garoto,
eu já gostava de poesia, já lia, já tinha, enfim, já levei isso, né? Sim, já carregava Já essa influência, carregava, né? mesmo que eu tenha deixado de estudar, eu já fui um leitor ali com 14 anos, já pelo menos conheci os modernos brasileiros, a literatura regionalista. Já cheguei com isso no Rio. Já cheguei Legal, com que isso lido, legal. digamos assim. Ó, tem uma pergunta aqui do Daniel Ferreira. Ok. Como é que começou a sua relação com a madeira como suporte? Ah, isso aí é muito legal, muito importante. Então, veja bem, eu, antes quando eu trabalhava aqui em Fortaleza, antes de ir para o Rio e tal, ali com 12, 13 anos, eu tinha assim, um pequeno ateliêzinho assim, em casa, e eu tinha muitos formões. Eu trabalhava com a madeira, assim, de um modo informal. Mas você tinha isso, você adolescente, ou alguém da sua casa tinha e você Não, usava? não, eu Você que pintava tinha mesmo. aquarela e mexia com madeira, assim, aquarela e tal. Uhum. E aí teve um dado muito importante que foi o meu avô, que eu conheci no Rio, quando eu tinha 7 anos. E ele era uma figura muito interessante. Ele foi cineasta, fotógrafo. Ele, ele é citado com vários filmes na Cinemateca Brasileira. Foi Que ele legal. que essas imagens do Lampião, foi ele que Uhum. articulou junto com o Mascate Benjamin Ele Abraão. era Então, cinegrafista. ele era cinegrafista e fotógrafo. Ele foi importante aqui em Fortaleza, nessa questão da fotografia e do cinema. E a minha família toda materna, os irmãos da minha mãe, todos se enveredaram por isso, pela fotografia. Olha que legal. Então, quando eu tinha assim, uns 13 anos, 12, ele retornou para morar em Fortaleza. E ele foi morar na minha casa. Minha mãe construiu lá uma casa para eles, meus avós, e um ateliêzinho. E eu fui assim um ajudante deles, sabe? Que bacana. Porque quando eu fui no Rio a primeira vez, 7 anos, ele já era pintor, pintava, saiu, depois de fotógrafo, de tudo isso, ele fez muitas coisas. Ele começou a pintar com Aham. 60 anos de idade. E fez Olha. exposição aí no Rio, em Belo Horizonte. Qual o nome do seu avô? Ademar Albuquerque. Albuquerque. E, bom, mas aí, então ele chegou, eu fui ajudar a ele, assim, e ele era ele era uma pessoa muito curiosa, um avant-garde da província, digamos assim, né? Sim, Ele se sim. meteu em tudo, ele era uma pessoa muito interessante e tal. Aí eu fui ajudar, e ele quem primeiro me deu uma tela enorme, a primeira tela foi ele que me deu. Que E aí legal. pintar aquilo com tinta a óleo, só que eu colocava muita tinta e tal, ele me ensinava e ajudava ele a pintar umas coisas. Ele era uma Sim, figura muito interessante, mas que legal. o suporte de madeira foi o seguinte: eu não gostava de tela, daquela coisa do chassi Aham. mole. Então comecei a botar atrás da tela, aí no Rio já, compensado, madeira, suporte duro. Já toda a tela você prendia já numa madeira Eu prendia numa madeira assim, para ficar duro. Não gostava daquele negócio. fixa. Uhum. Não gostava daquele mole, Aí né? depois eu tirei a tela e comecei a usar a madeira Sim. como suporte. Mas até aí é, é,
nada, até aí, eu não tinha adentrado a questão da minha pesquisa mesmo, né? O que foi a questão que diferenciou e eu notei que eu estava fazendo outra coisa, uma pesquisa, mas uma linguagem entre, entre suporte e conceito, sabe? Foi quando eu Uhum. comecei a cortar essa madeira para pintar. Então, nesse tempo Uhum. também eu estou participando de um grupo de estudo em Niterói, que era um grupo que estava estudando psicanálise, né? Eu digo que Uhum. enfim, eu era o mais eu não era psicanalista, mas tinha artista psicanalista, mas se estudava. Era um grupo bem misto de pessoas, mas o Mas de estudo pessoas era já psicanálise. formadas, de psicanalistas e tudo, se estudava psicanálise e arte, né? Uhum. E naquele momento eu percebi que era o corte no suporte. Que Sexualizar, interessante. sexualizar, cortar o suporte, dar uma secção, né? Mas é também uma forma Uhum. de você sexualizar, erotizar o suporte. Então isso aí foi que aí meu trabalho aí eu deixei Fez o clique. fez o clique, Fez um porque eu já clique para estava você. com algumas leituras, já lendo e a prática do corpo. Eu gosto, o meu trabalho tem muito de corpo também, por mais que eu Pode fique mostrar um pouco, pensando. se você quiser É, mostrar aí o espaço. Aham, pode mostrar, se depois eu vou quiser. mostrar esses trabalhos, tá? Tá, Isso que eu beleza. estou falando, depois eu vou mostrar. Então, Tá só ótimo. para dizer esse dado da formação, que isso é essa pergunta que o Daniel que fez, Daniel, é. então foi Daniel muito Ferreira. importante. Então, o suporte, só para fechar essa questão, o suporte que era a madeira, ele deixa de ser bidimensional e ele, com o corte e a pintura entrando nesses cortes, a pintura ela vai como anular digamos, não é anular o corte, o plano de corte, mas ela atravessa aquele plano de corte para criar um plano de pintura. E isso Aham. fica sem lugar, né? Isso fica um não lugar, ou um entre lugar. Uhum. Então, e essa questão do plano, eu diminuo muito e passa a ser umas linhas. Eu vou mostrar já já. E ali, pronto, ali é que eu entendo que eu estava adentrando outra coisa, uma Uhum. pesquisa, mas que aquilo organicamente me chamou para uma outra coisa, sabe? E aí eu vi que eu estava pesquisando algo, aí também leituras e outras, mas a minha Mas formação isso tudo foi no Rio. no Rio, a minha formação, Uhum. ela foi no Rio, minha Uhum. formação artística. Obviamente que eu já levei Influências, uma, né? um dado simbólico, digamos assim, sensorial, né? Aqui de Fortaleza, a questão da luz, da planaridade da cidade. Mas eu só vim entender isso depois, entende? Sim. Agora, a Uhum. formação no Rio, ela foi fundamental, foi um período maravilhoso, e a Pilar está inserida nesse período, como a Uhum. escolinha e tudo isso que eu estou lhe falando. Mas eu tenho que ressaltar que eu não tive uma formação muito
muito, digamos assim, embasada, sabe? Minha formação foi muito conflituosa, de uma certa maneira, de não fazer parte de grupo. Eu sou meu Sim, aquariano. Eu não dá pra ver sou. que, assim, dá pra ver pelo que você tá me falando que você tinha uma curiosidade imensa, muito interesse por aprender, mas também uma resistência para se entregar em algum sistema, né? Ou seja, Eu tenho dificuldade, sempre tive. que bom É, isso, né? Que fez você poder transitar por um eu não caminho sei se muito é mais bom, interessante e rico. isso dá muito Tá, é trabalho, né? desgastante. Dá trabalho. Então, É desgastante, com na certeza. verdade, assim, eu não tive uma formação muito sistemática, normatizada, porque eu ia tanto, eu tive o Parque Lage, tive o MAN, depois fui ouvinte na Unirio, ouvinte na PUC. Então eu não gostava assim de quando fica uma coisa codificada, sabe? Até hoje Sim, eu não gosto. uhum. Eu já vou me adiantando para falar o seguinte: eu gosto muito de artistas assim completamente assim que fora das situações convencionais da arte, ou que produzem só, ou que produzem lá no fim do mundo, porque eu acho Uhum. que a questão. Eremitas. Eu gosto, assim, eu tenho uma atração por esse tipo de produção. Isso não quer dizer que eu não gosto das Uhum. outras, dos Sim, sim, movimentos, sim. mas eu acho que também é um pouco de temperamento, sabe? Com certeza. Mas isso é um dado. Você está falando isso, eu estou pensando, a gente teve até agora 7 encontros de papo de artista, né? E todos esses artistas têm similaridades, mas cada um é um bicho diferente. Cada É. um tem a sua. Tem uns que gostam de estar com outros, ou gostam de ouvir o outro, e de estudar, e de ler, e teorizar. E o outro que gosta de nada disso. Não quer saber de nada. Depois pode até ler e estudar alguma coisa. Tem outros que têm uma rotina sistemática, tem outros que deixa a coisa fluir e acontece alguma coisa que dá vontade de Não, na produzir. verdade, assim, eu gosto de gente, né? Depois eu Uhum. participei no meu ateliê mesmo, era muito coletivo. Aqui participei de um projeto, fui um dos pensadores de um projeto muito importante que você vai adorar, mas isso eu vou lhe Oba, contar vou quando anotar chegar aqui. no Rio. O Alpendre, que teve aqui. Alpendre, Alpendre. Casa de Arte, Pesquisa e Produção. Então, isso foi. Olha que A gente legal. fez um movimento muito grande. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, a troca, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a troca de informação, o convívio, eu acho ele muito importante. Eu acho que a maior escola é você conhecer produção de artista. Artista Ah, tem que com conversar com certeza. artista, assim, né? Pode ser de outros É, campos da arte, mas porque sem você dúvida. percebe o que é um processo criativo, que ele não, cada um é diferente, mas ao Cada um é mesmo um. tempo ele ele sinaliza uma possibilidade sua existencial, Sim, entende? Quando eu falo sim. isso, não quer dizer que eu seja daquele ermitão, eu não sou assim, né? Mas eu acho que, que essa questão da arte, dessas intuições, desses momentos que você vai elaborando, isso é completamente solitário, sabe? Uhum. Tanto para o bom como para o não bom, que às vezes também
é cansativo isso. É né? muito ruim, às vezes, essa solidão toda. Agora, um amigo meu, assim, ele é professor e ele diz assim, eu queria que você falasse, pode receber uns alunos meus, eu digo, posso, tal. Sempre eu recebo gente aqui que vai defender mestrado, oriento informalmente, né? Aí, Sim. eles vieram aqui em casa, conversando e tal. Eu falei assim, eu digo, olha, você tem coragem de enfrentar a solidão? Você tem Tá coragem de preparado para enfrentar essa isso? solidão, que aí você vai entender o que é arte. Mas eu estava usando isso como um dado de que é isso, de que às vezes você é uma coisa completamente existencial. Eu acho que a pulsão da arte ela é existencial, ela tem a ver com um dado profundo da existência, com a matéria mais informe que está dentro de você, de uma parte inconsciente, outra parte do desejo, outra parte da sexualidade, entende? Sim. Isso não é para dizer que ela é melhor ou pior, é porque a matéria dela, digamos assim, é essa coisa informe que você que fica em ebulição e você tem que botar a mão nisso, né? Tem esse dado muito, entende? E às vezes ele é libertador, ele é muito bom como expressão do sujeito, né? Mas às vezes dói também, né? Poxa, é um processo. Sentido, Nisso que você está falando tem muito a ver com o se olhar, né? O artista tem que estar o tempo todo fazendo esse exercício de olhar, e às vezes esse processo pode ser muito doloroso, né? E também eu acho que Freud naquele texto sobre a cultura e civilização, né? Ele fala da sublimação do artista para que isso entre na cultura. Mas, de uma certa maneira, eu acho que eu não vejo que o dado dessa produção, de você ser artista, tem essa coisa maravilhosa. Comigo não foi nada disso, sabe? Eu tive que deixar cedo o meu lugar de origem, cheguei em lugares assim que eu não conhecia ninguém, então teve um deslocamento muito profundo, também teve uma distopia assim com a família, né? Aquilo é muito complexo. Então eu cheguei no Rio de Janeiro, onde talvez para uma pessoa nascida em Ipanema, o Leblon, era legal ser artista, não sei o quê. Para mim não foi nada disso. Foi uma relação, foi uma trajetória de outra maneira, entende? É por isso que eu não acho que eu tenho uma relação muito mais humana com isso, digamos assim. Sim, não é uma situação romântica, né? É porque eu acho que é um dado de uma experiência que você faz porque você tem que fazer aquilo. Você tem que ter uma urgência para fazer. Porque se não tiver, não adianta fazer, sabe? E não é nem pior nem melhor. Não vai fazer outra coisa, vai ser vai fazer coisas mais alegres, sei lá. Vai fazer outra coisa, não vai ser essa? Outra coisa. Se não tiver essa urgência, se não tiver, eu não consigo trabalhar também por trabalhar. Eu faço Como é que é o seu processo de trabalho? Eu gosto de fazer um trabalho por ano, sabe? Isso não quer dizer Pois os trabalhos são projetos, né? São instalações, como é que é?
Isso, Explica um pouco para quem está assistindo. desenvolver um projeto. Isso não quer dizer que eu não trabalho todo dia, Sim. mentalmente e tal. Mas eu acho que eu penso que o tempo da arte é um contrafluxo a qualquer normalidade, seja a normalidade do mercado, exigências qualquer outra. E meus amigos aí, tem uns amigos no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, que eu digo que eu não acho que artista é uma profissão. Mas isso é um pouco para insultar também, né? No bom sentido. Mas, na verdade, mesmo eu acho isso. Eu não acho que é uma profissão, sabe? Eu acho que isso é é uma latência, entende? É uma latência que te altera, é uma latência poética, que isso pode durar 1 ano, 6 meses, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu isso não quer dizer que eu não, quando vá montar isso tudo, que dá muito trabalho, 20, 30 dias de montagem, eu não seja completamente responsável por aquilo. Né? Porque tem gente que depende de mim e tal, assim, para montar. Mas eu não me sinto profissional, não me sinto confortável nesse lugar de ser artista ou profissão. Eu não gosto disso. Não sei, eu acho que é uma latência. É mais uma caixinha na qual você não quer entrar. E acho válido. Eu acho que aquilo porque é uma coisa que depende tanto de coisa. Por exemplo, eu estava esse ano, né? Eu me programei para fazer umas coisas porque as coisas pequenas ali e tal, porque meus trabalhos são grandes, são projetos. Sim. Envolvem muita coisa. Eu vou desenvolvendo, tal, pensando, pesquisando, dando soluções técnicas, conceituais e tal. Mas eu gosto de fazer, de experimentando com as mãos, assim. Eu gosto dessa coisa do corpo. Eu acho que a da arte... tridimensionalidade, né? Eu acho que tem que ter experiência, sabe? E não quer dizer que, por exemplo, eu gosto dos movimentos, a gente conhece arte conceitual, arte minimalismo e tal. Mas eu acho que o mundo contemporâneo, a gente está sem experiência. A experiência de vida, ela está minando muito a experiência humana, sabe? Para a gente ter a experiência de vida, é a experiência do corpo. O corpo no mundo. Quando você tira o corpo no mundo, fica uma virtualidade, fica todo mundo cheio de achismo, sem ter a experiência. Né? Como diz o Drummond, né? O amor você aprende amando. Não adianta você escrever poesia de falar do amor, se você não ama, se você não se viu através do outro, né? E vice-versa. A arte também é a experiência de um processo de vida existencial. Se você separa isso, vai fazer uma coisa, sabe, que você não tem esse turbilhão de dúvidas sobre a escolha, sobre a existência, entende? Sobre que a escolha, sobre ser escolhido para algumas coisas, você escolher outras. Então isso é tudo o que faz esse adensamento, né? Esse adensamento se dá nessas camadas, assim, não é uma coisa que você entende? Aí eu estava falando isso que eu ia falar, que aí quis fazer umas coisas, mas tenho vontade, de repente, nessa quarentena... Você está falando desse ano? Eu tenho uma salinha aqui, um ateliêzinho aqui no prédio, lá embaixo. E aí eu fui fazer umas coisas, comecei a fazer umas coisas que eu vou te mostrar aqui,
Mas assim, sem pretensão, para mexer com as mãos, porque eu estava muito lendo, eu digo, ah, não, fico muito sentado, cabeçudo, eu tenho que mexer com as mãos. Aí desci e tal, e aí eu me empolguei de uma maneira, porque isso entrou de uma Sim, veio com organicidade, força, né? uma Sim. curiosidade de pensar, sabe? Até talvez pelo próprio isolamento, né? O fato de você estar o tempo todo ali nesse Não, mas eu contato com acho essas. que é assim, é porque o que eu quero falar isso é porque eu gosto de usar uma coisa assim, para completar esse negócio de ser artista, eu sou passional, sabe? Uhum. Eu, eu não consigo fazer se não for por. Eu não, fazer por fazer, eu não consigo. Eu até gostaria. Não funciona assim. Eu sou muito. Aham. É isso. Tem que te chamar aquilo, né? Tem que ter uma curiosidade para eu fazer algo que eu não sei, não fiz, entendeu? Aham. O Daniel Ferreira fez outra pergunta aqui. Como é que é a sua relação com o mercado de arte? Assim, como é que é sua relação com o mercado? O que que você acha e vê Olha, dessa olha, situação? Daniel, eu sou talvez a pessoa menos indicada para falar nisso. Acho Porque, que qualquer artista vai ter essa resposta. não, não, Normalmente. não tem pessoas completamente conhecedoras, aplicadas. E a minha questão, quando eu digo isso, não é uma questão moral. Ela é uma questão de inaptidão, assim, mesmo, sabe? Mas era nesse E, ao quesito aí que eu mesmo tava tempo, falando, né? ela também é ética. Por quê? Porque, por exemplo, por filosofia, eu, eu, eu gosto de expor em instituições públicas. É muito mais difícil tudo isso, principalmente agora que o mercado ficou muito agressivo e ele adentrou as instituições públicas, né? Mas por Aham. filosofia, por quê? Porque a instituição, e gosto de espaços independentes também. A instituição pública, ela digamos assim, horizontaliza mais o conhecimento da A arte arte, e faz com que sem dúvida. aquele objeto da arte, o objeto, a manifestação da arte, digamos assim, ou o pensamento sobre a arte, ele, ele adentre as instituições e dali ele se transmute em dado cultural, né? Então isso para mim é importante. Por exemplo, fazer um trabalho que isso eu não sou contra, isso não é uma questão moral, é só ter um jeito de operacionalizar essas questões, né? Então, por exemplo, assim, eu não, às vezes você faz um trabalho, aí vende um trabalho que às vezes vai parar numa casa, numa parede, assim, como é que eu posso dizer? Que o trabalho fica alienado daquele fazer, Da sociedade, né? Para você, a arte tem que ser uma coisa do para o processo. público. Eu fui me afastando disso, sabe? Aham, Quer aham. dizer que eu não gosto de vender trabalho, eu gosto, assim. Mas eu não sou um vendedor de trabalho, eu não sei fazer isso, nem eu sei como é que eu estou nesse circuito brasileiro, sem galerias, participei de Uhum. Bienal, de coisa. Eu não tenho galeria, todo mundo, eu chego no Rio, São Paulo, qual é a galeria, qual é a galeria? Eu digo, eu não tenho, fica todo mundo assim, entende? Porque eu também, mas isso não é nada de moral, não. Eu posso até pensar criticamente o mercado, mas é outra coisa que eu posso Sim, não é responder isso. aqui. Uhum. Mas o que eu quero dizer é que minha produção, ela, ela não é alienada de um fazer mais holístico e mais
um dado da cultura, tanto da cultura econômica, da cultura social, sabe? E isso para mim é muito importante. E eu desenvolvi lá no ateliê um processo muito sociocultural, sabe? Agora, então eu não tenho, porque também as galerias, assim, quando chegava a Feira de Arte de São Paulo, do Rio, eu recebo telefone, mas quero para ontem, sabe? 10 objetos, eu não consigo, não consigo. Não é isso que me move assim. Mas quem Olha, sabe. temos aqui o Manuel está aqui fazendo uma declaração de amor e de revolução aqui. É, Edu é gênio, não conheço ninguém que pense com tanta radicalidade no trabalho e se postula muito mais como figurante do que como artista. Esse regimento meramente burguês. é Manuel Ricardo, é? Manuel de Lima, não sei, talvez, É, ele que vai te é um dizer. querido amigo, é um grande poeta, é um grande intelectual, fecundo, estudioso, um poeta fortíssimo da poesia atual brasileira. Fortíssimo. Então Bacana, muito bom. é. Deixa eu só te avisar, gente, essa live que a gente tá, ela deve acabar em uns 2 minutos. E aí eu vou abrir outra. Só Tá, para você não ser interrompido, que de repente o negócio pode tá. Eu acabar queria, sozinho. Só tô te você, avisando. olhe, Matina, você orienta tudo aí, que eu sou um desorientado do tempo, assim, também falo muito devagar. Você que dá Imagina, tá achando o ótimo. corte Eu tô achando epistemológico é você. ótimo. Eu Você. adoraria era ver o ateliê, mas a gente pode deixar isso para a Tá, próxima live. tá, eu vou Mas andar aí a gente aqui. conclui o papo aqui. Tá, Eu queria só abrir aqui para o pessoal que quiser fazer mais alguma pergunta e queria te perguntar, na verdade, você já falou um pouco do processo e já falou, já respondeu, inclusive, com clareza para mim essa pergunta, mas eu vou fazer de novo, né? Para você, o que é arte? Você já respondeu, eu tenho anotado aqui. é. Mas o que é, assim, oficialmente Não, respondendo essa pergunta? eu não sei, sabe? Porque isso não é um jogo de palavras, não. Mas mesmo assim é como você vai, como se você me perguntasse o que é a vida, né? Ninguém sabe o que é, né? Ninguém sabe, é um Exato. acontecimento. Então, assim, na verdade, eu acho, cada projeto que eu faço, eu não sei se eu vou fazer o próximo projeto. Por isso que Uhum. também eu não sou profissional assim. Eu penso o projeto e pensando nesse projeto, eu quero chegar, tento chegar com radicalidade a essa grande pergunta que você fez, o que é arte? Eu não sei o Que que é, bacana. ninguém sabe o que é, entende? Ninguém sabe qual é esse átomo, esse clarão, assim, o que acontece. Na verdade, você, você tenta chegar perto disso, tenta. É uma tentativa. É uma tentativa, sabe? Ele nunca, ele não, isso não tem resultado, não tem lugar para você chegar, porque ele é processual, e é isso. Ele é um negócio que ele escapa mesmo, sabe? Isso aqui é bom, porque a criação ela escapa quando vem um negócio, obviamente que isso não vem assim, pula de paraquedas, você estuda, você lê, você se prepara, você sublima coisas na vida para que esse momento venha e aconteça. Mas por isso que por isso que ninguém pode saber o que é. Uma coisa é você ter o pensamento da história da arte, é uma outra coisa, sabe? Mas essa entrega, essa faísca,
isso é muito interessante e, e é um exercício, é simplesmente um exercício, não tem nada, tudo que se faz depois disso são as gorduras das coisas, das normatizações. Isso é uma experiência que você vai radicalizando para atingir aquilo. Depois faz assim, acaba, aí você volta, vai tomar um banho de mar, vai passar um mês, dois, entende? E Aham, aham. só para responder assim aquela coisa do mercado, para não ficar sem resposta para isso, depois a gente anda. É o seguinte, por que que eu não sou? Porque isso eu não quero dizer, não sou ingênuo, isso não tem nenhuma ingenuidade, isso tem um posicionamento crítico, não é? Um discernimento crítico. Claro que tem mercado, claro que tem produções que atendem mercado, não sou nada contra disso, o mundo é assim. Só que não pode ser só isso. Esse é que é o problema. A arte não pode ser só isso. Sim. A arte não pode ser uma maneira, um modo de mão única, uma operacionalidade de mão única. Não pode. Então tem várias maneiras operacionais de pensar a arte, de produzir arte, de não produzir, de ser artista. Então, o que a gente tem que pensar, né, é que está aberto para ver outras manifestações de outras maneiras, outros modus operandi, assim. Porque não pode ser uma coisa que seja igual para todos. A gente acha que vive um excesso de poder, de decisão, apertando botãozinho de aparelho, mas não é assim. Eu acho que a vida, para falar daquela questão da experiência e tal, a gente tem que formular nossas experiências que a gente quer para o mundo, Uhum, sabe? uhum. Erotizar o mundo é estar nele, com ele, dizendo assim, eu faço assim, o fulano faz assim, a fulana faz assim. Não pode ser tudo massificado igual. Isso é de uma pobreza imensa. A arte, então, ela está sempre no contrafluxo. Sempre ela tem que estar no contrafluxo. Entende? É bom que esteja assim. E não pode ser retórica de palavra, tem que ser na vida da pessoa. Então, não é? Porque é, esse dado da criação desse insight ou dessa faísca, dessa combustão, entende? Em nenhum momento, quando isso acontece, e ela vem de maneira domesticável. Não pode ser assim. Então, não pode domesticar. É por isso que é complicado, é complexo, porque ela tem um dado de pulsão assim muito forte de outras matrizes, né? Uhum. É nesse sentido que a gente deve estar aberto para as experiências, agora que eu digo humanas, né? Porque o mundo das normas, o mundo do mercado, ele cristaliza tudo, ele cataloga tudo, ele bota em prateleira tudo, entende? É o Uhum. excesso de que se fala hoje de arte, é como se fala de amor, né? E eu fico duvidando se tanta gente ama desse jeito, não sabe o que é amor. Porque o amor não é isso que se vê, né? Hoje ama, Uhum. amanhã não ama, e segunda-feira ninguém sabe o que será, como diz o Drummond lá, né? Não quer dizer que ele que não tem essa pulsão, mas ela precisa ser melhor experimentada. E
para que seja melhor experimentada, a gente tem que ter brechas no mundo que possa criar um outro tempo. Porque com esse tempo ninguém pode fazer arte, ninguém pode amar, você vai ser vai ser um autônomo, né, dessa engrenagem toda, né? E eu acho que isso não é legal. Talvez até o que eu pense como talvez isso não esteja mais, não tenha nem interesse. Talvez isso que eu esteja falando aqui não tenha nenhum interesse hoje em dia. Mas não tem problema nenhum, entende? Eu não vejo problema nenhum, porque assim eu quero pensar que isso tem que ter um dado de humanismo, tem que ter Uhum. uma compreensão da complexidade, da estranheza humana, do antagonismo que há dentro do ser humano, dentro do que se chama humano. Então é isso que é bacana, não é? É isso que a meu ver, se pode transmutar em capital social, percebe? Uhum. Não é Uhum. capital monetário, Sim, sim. entende? O dinheiro, ele, ele, a arte tem que desviar o capital. Eu chamava o meu projeto lá num ateliê grande que eu tinha, era o desvio do capital. Era quando entrava o dinheiro das instituições, que ele, através de uma produção, ele formava gente, educava ou deseducava, enfim. Porque o capital financeiro, especulativo, ele tem que ser desviado pelos artistas para transformar esse capital em capital social, Sem que dúvida. seja repartido, Transformador, efetivamente, da repartido sociedade. simbolicamente para todos, Sim. entendeu? Eu não estou te ouvindo. Não? Alô? Não? Alô? Alô, alô. Alguém aí não está me ouvindo? Além de você? Você me ouviu? Você me ouviu? Eu te Eu ouço. não estou Te te ouço ouvindo. bem. Não está me ouvindo? Não sei se mais alguém não está ouvindo. Poeta do Maranhão, que maravilha. Não sei quem está ouvindo ou não está ouvindo. Vou escrever aqui. Não, não, tá. Eu não estou te Muito ouvindo baixa a agora. minha voz. Então, Não é, peraí. não é. Deixa. Escuta-se bem, não sei. Estamos ouvindo. Pode seguir. Que agora eu queria dar uma andadinha para te mostrar esses últimos trabalhos, tá? Beleza, tá ótimo. Mas eu queria lhe ver, lhe ouvir. Aí eu vou ter que desligar você. Vou te desligar e te chamar de novo. Peraí. Bom, vou chamar ele de novo. Vocês estão ouvindo normal, né? Eu vou chamar ele de novo, porque acho que foi porque entrou uma ligação no telefone dele, deve ter misturado as coisas. Mas estou chamando ele de novo, ele deve entrar agora. E aí eu chamo. Tá muito bom esse papo, hein, gente? Estamos aqui já, ó, a segunda live. Alexandre está ouvindo. Eu sei, ele saiu, mas acho que ele vai. Já chamei ele de novo para ele entrar. Ele saiu. Quando desliguei, ele saiu. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí, tá? Nos comentários. Ele agora vai mostrar o ateliê que ele estava com vontade de mostrar, e aí a gente deve provavelmente ir encerrando depois da visita ao ateliê.
Então, se vocês tiverem alguma pergunta pontual, maravilhindo, tá tudo maravilhindo. Boa. Já quer emendar outra, né? Não, aí não, porque aqui em Portugal já tá tarde. Pede para ele mostrar as caixas, tá bom. Alô? Ok. Tá- Oi, Melhorou? Tá ouvindo agora? agora eu tô. Ah, ótimo. Então, olha, eu vou desativar os comentários para todo mundo te ver e ver Ah, seu ateliê. Já tá todo mundo na expectativa. não, aqui Teve um é assim. colega, Ah, o Alexandre, pediu para sim, você mostrar as caixas. é o que eu vou te mostrar. Mas assim, aqui não é, aqui é o meu lugar de pensamento. Não é minha Sim, oficina, ateliê, não. Aqui é onde está minha biblioteca, tá? tá, Aí eu tá vou te bom, mostrar agora, tá tá? ótimo. Uhum. É, a questão do corte da madeira é isso aqui que eu estava te falando. Ah, que bacana. Esse É a chanfro, sabe? madeira. Chanfrado, Aham, aham, suporte. E aí eu venho com. Isso foi da minha primeira exposição aí no Rio, na Galeria Macunaíma da Funarte. aham. Eu vou te mostrar isso aqui, uns trabalhos. Isso é uma fita métrica? É, Ah, é que um lindo. trabalho isso aqui. Tem um nomezinho ali, poético, mas o papelzinho. Aqui são esses últimos trabalhos que tá dando para. É, acho melhor você deixar a câmera em pé, porque senão eu não consigo ler assim, entendeu? Tá. Ai, meu Deus. Isso, Assim é é. melhor, né? Porque eu falo Melhor, ó, perfeita. e são as caixas assim, sabe? Aham. Tá? Essa é a imagem. Ai, que barato. Isso é um pensamento sobre a imagem, né? Aham, Sobre a caixa preta, sobre. Aqui dentro há várias imagens, né? aham, A exato. imagem é, Que cada um consegue ver. é Que isso para bonito pensar o esse estatuto da objeto. imagem como significante de conceitos e tal. Isso aqui é o espaço. Ah, olha as letras. Espaço. Muito bom. Isso é um E pensamento. é vazado? É É, vazado o essa fundo? é, essa é. Hum. Tem É essas porque eu ia letrinhas. falar, gente, a madeira é exatamente igual a que está embaixo. Não, não é vazado. Na verdade, ele fica Não. legal. Eu pintei as letras de branco porque fica num fundo branco, sabe? Eu, Aham, aham. eu fotografei, mas ela é vazada. Essa daqui é essa é a intuição, essa aqui. Que legal essas caixas. Uau, muito bom, muito bom. Essa aqui é o alvo. Olha que barato. Essa aqui é o poema. Opa. Não, eu volto já, porque Ah, tá, você tem que ajeitar. eu tenho que puxar aqui a tampa. Esse é o poema. Ai, deu uma pixelada para mim. Tô vendo os quadros. Ah, Viu? são letras? São São letras? letras. É, Ah, que legal. esse é o poema. Isso é tudo interativo. É para as pessoas abrirem. É para as pessoas abrirem. Uhum. Isso aqui é
A Ai, que nuvem. lindo. A nuvem. Que lindo. Essa aqui é a dúvida. Olha, uma caixa pequenininha. É. Tá aí, deixando a marca dela. Maravilhoso. Que nunca vem sozinha a dúvida, né? Tem 2 compartimentos ali. Isso, é para ter dúvida mesmo. Aham, Isso tem. aqui é o tempo. Peraí. Esse é o tempo. Ah, que legal. Maravilhoso. Isso aqui é. Essa é a coisa. A coisa, que ótimo. Adorei esse nome, coisa. E tem aí uma coisa. Isso aqui eu estou fazendo aqui. Olha que barato. Aí essa daqui é o abraço. Ah, esse tá necessário agora. Esse você bota assim, vai, leva um abraço, vai levando um abraço. Para passear. Vai levar o abraço para passear. Aí tem esse E eu aqui, gostei do irmão. silêncio também ali. Esse Isso é, são ficou também. pedras? É, Gostei do silêncio. e aqui é o meu lugar. Ideias. Olha que barato. Projetos. Anotações. E esquecimento. Muito bom. Que delícia esse seu lugar do pensamento. Muito inspirador. Esse é o meu lugar do pensamento. Aqui é a minha Bom, agora é bebida. o nosso também, porque todos nós estamos aqui pensando e experimentando esse espaço com você agora. É, eu, e aí, assim, fico aqui pensando, andando. Isso é um trabalho Perfeito. também, esse trabalho aqui, ó. Depois eu vou te mandar, não dá para. Tá dando para ler. Você pode ler? Você consegue ler? Consigo. Isso é um trabalho, chama-se monocromo 3. Monocromo 3. Para dizer do amarelo, é preciso intuir sua espessura desobediente, as pulsões desprendidas a esmo, o lugar que não ocupa quando o invade de imediato. Insurgente a forma contida, explode a aura do que nele habita e esgarça a trama do espaço arquitetado. Fecunda no corpo sensações disjuntivas, arremessa ao longe quando o próximo nos convida, e a distância nos olhos, na experiência do tato. Fragmenta o todo na imanência de síntese, a se propagar o sumo da matéria aquecida. Ao mais longe dos mundos, o imprevisível, se arma o instinto do arco solar. Que lindo. Eu considero isso é um trabalho plástico, É né? bem visual. Monocromo. É bem É. visual. Aqui são os desenhos também antigos. Muito legal. Esse Maravilhoso esse seu trabalho, espaço do pensamento. é, esse também é dessa, Ali no fundo eram os carretéis, né? Ali perto aonde? da, onde você estava lendo na parede, você ficou apontando para o chão. É, foi, Eram os mini carretéis.
São os estudos, né, daqueles Sim. carretéis que eu apresentei no MAN, sabe? Uhum. Estudos aqui também daqueles trabalhos tubulares. Uhum. Entende? É, aqui os carretéis também, né? Entre aquele trabalho que eu te mostrei, esse aqui, ó, essa, do início dessa minha pesquisa, tá vendo? Aham. Tô vendo, tô Esse, vendo essa biblioteca fantástica. aí é. O Gilberto Gil. Ah, Ideias, esse, tra- projetos, anotações e esquecimento. esse trabalho, não, eu queria te mostrar esse Ah, ali em trabalho. cima. Ali em cima? Ah, meu Deus, o telefone está trocado. Esse aqui. Ah, esse círculo, Olha, né? Esse do chanfro. esse é aquele que eu estava te falando do chanfro e a pintura Sim. entrava atravessando o plano do chanfro, sabe? Aham. Um outro projeto. Isso aqui são também umas fases. Peraí, que agora acho que você tampou o microfone um pouco. Olha Ok? que bonito. São umas pequenas. Parece um origami de madeira. É estudos, de uma série Que também. linda. Isso aqui é um projeto grande. Olha que barato. Lindo esse. Parece E um. Como é aqui que é o nome disso? Um também, furacão. isso aqui é para ler esses livros pesadão, né? Tem que colocar. Aham. Aqui é o meu preto velho, Ah, maravilhoso. Gilberto Gil. E o que mais que a gente pode? É isso, Maravilhoso. Esse por tour tá enquanto é isso. fantástico. Muito bom. Agora eu queria ver sua carinha de novo. Tá. Só te Muito mostrar bom. isso aqui, porque esse trabalho, Ah, que bonito. tá? Esse trabalho, ele é quando eu dou o chanfro, esse trabalho aqui. É uma experiência. Eu Uhum. dou um chanfro para tirar esse batente, tirar esse plano sobre um outro plano. Aí eu Sim. dou um chanfro, faço essas tirinhas, são pequenas Aham. e muitas, isso é Aham. pintura mesmo, sabe? Isso são uma das primeiras, assim, É, bem nas antigo, é isso? primeiras, né? Eu vim da figuração, e essa daqui é quando elas se tornam enormes, Que legal. Olha, o sabe? Silvio está perguntando, e a hélice? Olha aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo o chanfro, sim. Linhas lá, não tem plano de pintura mínimo. O que tem a hélice? É, o Silvio Ferraz perguntou, e a hélice? A hélice? Aonde? Ou será que ele falou, é a hélice? Não sei, porque está sem o acento. Ele só escreveu, e a hélice? A hélice? Não sei. Bom, se não faz sentido, deixa pra lá. Eu Às não vezes sei onde teve é que algum está a erro de hélice. digitação. E a hélice? A hélice, o que que é Ah, a hélice? que você comentou no Rio. Bom, Que o deixa pra lá. quê? Não tem problema. Não, tenta falar que esse cara, ele é um amigo O lá de São Silvio, Paulo. o Ah, Silvio Ferraz. Ferraz, acho que ele perguntou. E a hélice, que você comentou no Rio? De repente, Silvio, reformula aí a pergunta para A fazer mais hélice que sentido. eu comentei no Rio, não me lembro agora. Sim. Tudo bem. Olha, que privilégio conhecer Eu que lhe assim. agradeço muito pelo convite. Maravilhoso, E eu acho muito legal maravilhoso. conversar assim com calma Ó, lembraram aqui, hein? Falaram um ah, trabalho que estava na Blux.
Na Blux? Não, não sei o que que é. Então, tudo bem. Eu também não sei do que eles estão falando. Mas a Anitta também tá sabendo do que estão falando. Um trabalho que Arrasou, tá, Edu. um trabalho que estava na Blux. É. Sim, agora os trabalhos grandes não dá, né? Para mostrar tem que ser assim o livro, né? Esse foi o último trabalho que eu fiz lá em São Paulo. Ah, sim, E- eu vi que é que tem aquela projeção do mar, não é isso? não, entende? Um galpão Nossa, que enorme e lindo. tal. Foi na Fundação Marcos Amaro, né? Mas Esse essas galpão coisas as pessoas conseguem achar para ir conhecer consegue. mais o seu trabalho. Então, é só entrar aí no. Poxa, desculpa, eu nem sei. Mas tem aí no. Depois você me É, manda que eu divulgo. É o tá. site? Tem um site, mas a Jaqueline é que entende disso. Não, De repente ela tá por aqui. tá, ela está assistindo. Se ela tiver por aí, ela escreve. É porque, De qualquer assim, forma, esses trabalhos, na verdade, só para ficar mais claro, na verdade, que eu estava te falando, assim, eu gosto de fazer um trabalho por ano, né? uhum. Uma intervenção por ano e tal. Então, esses trabalhos onde eu me desloco, são grandes e tal, eles São bem eu- grandes. termina a exposição, acaba, corta, desmonta e tal, eu não tenho trabalho. Fica lá quem Se viu e tal. desfaz. Aquilo é efêmero. Desse sentido. Não, então, na verdade, os 20 anos que eu faço isso, mais ou menos. Mais de 20. Então, não tenho essa produção. Eu trabalho muito, mas não tenho trabalho, né? Eu trabalho muito, mas não tenho trabalho. Bom, você mostrou aí pra gente um monte de trabalho, então E são concordo de que pequenos trabalhinhos, como é, assim, concordo em discordar. Tá cheio de é, trabalho aí. levando as ideias, assim, para pensar. Isso aqui, essas caixas assim, isso são exercícios para ficar pensando, né? O que que você faz do espaço? A vida é um espaço. O que que você faz desse espaço? Como é que você inventa ele? O que que você bota dentro? O que que você... essa é que é a grande pergunta. A pergunta só tem essa. Uhum. Estamos vivos, né? E agora, o que fazer, né? O que que a gente pode... que você faz dessa existência? Como é que você... Essa, para mim, é a grande pergunta, assim, Concordo. Concordo sabe? muito. E acho que esse momento que a gente está vivendo reforça muito isso, né? É, Somos todos confrontados com os nossos é. espaços físicos, os que estamos, e além disso, né, a vida mesmo como esse espaço. E se a gente pensar que você vive em média 70 anos, 80, é um tempo que ele é um tempo mínimo e às vezes é muito longo e às vezes é mínimo e não é um tempo pensando no cosmos, não é nada, é um istmo, entende? Que experiência você faz nessa lacuna, nesse tempo? Que experiência de vida? Isso é uma Uhum. questão muito complexa, assim, né? É simples, mas é Muito. complexo Mas também. é muito importante, não dá para passar pela vida sem se perguntar isso o tempo todo, né? É isso. Eu posso não trabalhar todo dia, nesse sentido mais. Que eu confesso também que esse negócio de trabalho é uma imagem vendida muito numa Acho impossível sociedade. uma pessoa não trabalhar todo Não, dia, porque a nossa cabeça não para um não, minuto. não, eu acho até o contrário, sabe? Eu acho assim Você que acha? nesse mundo
nesse mundo produtivo, você tem que tá o tempo todo produzindo. Na verdade, eu acho que não deveria nem ser assim. Eu acho que o trabalho não é para isso, entende? Isso não Talvez eu esteja confundido a palavra trabalho com pensamento, né? não. Com, Pois é, com essa porque o que se mistura um pouco muito com esse fazer arte, né? é, Ou seja, na por isso verdade, que eu assim, digo trabalho, né? entendi, mas o que eu queria dizer é que todo dia, eu pergunto sobre isso, essa questão aí. Posso não trabalhar, mas você me pergunta, me vem todo dia ela me bate assim. Que escolha, né? Que escolha você faz por determinada coisa? Que escolha é essa? Que é uma coisa muito que é muito profunda assim. E aí tem todas as consequências da escolha que você faz. A arte é mais ou menos isso, assim. Você faz uma escolha e é uma, é uma deriva. Ninguém sabe nada. Na verdade, ninguém sabe nada de nada, né? De São só nada. Se alguém esses diz que sabe, tá exercícios, mentindo. especulações, sabe? E aí é nesse sentido que, que é bacana a coisa quando a gente pensa mais por esse lado, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Eduardo. Foi assim uma aula esse nosso Muito papo. obrigado a você pelo Muito, convite, muito inspirador. ter lhe conhecido Maravilhoso. e um beijo grande na Um Pilar, prazer. agradecendo a Pilar Tá depois aqui dizendo, tá aqui dizendo que foi lindo, maravilhoso. tantos anos, né? Assim, agradecer profundamente a ela, minha primeira amiga do Rio, amiga muito generosa, e a gente tá longe, mas está perto e Com é isso. certeza. E estamos Muito nesse caminho obrigado. juntos.